Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos que de alguma maneira maravilhosa, e mesmo miraculosa, que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que abra o nosso coração para receber plenamente a Tua Palavra e que possamos dispor a nossa vida para viver a Tua Palavra. Que toda a honra, que toda a glória, que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. Ora, versículo 10. Ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Que Deus abençoe sua palavra nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Esse é um daqueles episódios estranhos e gloriosos que aconteceram no ministério de Jesus. Uma das coisas que nos chama a atenção é que, neste caso, é claramente dito que esta mulher, que era filha de Abraão, por filha de Abraão, você pode entender simplesmente judia, mas a Bíblia diz que não é filho de Abraão aquele que é por nascimento, mas sim aquele que é por meio da fé. Então, a aplicação é mais ampla, embora o sentido primário do texto seja justamente que ela era do povo judeu, ela era judia, portanto. No entanto, ela tinha um problema de origem demoníaca. Isso dá volta na nossa cabeça.
Ela tinha um problema de origem demoníaca que o Senhor Jesus considera e diz a quem o diabo mantinha atada por 18 anos. 18 anos com um problema. Você poderia, como qualquer um de nós, dizer, bem, isto era uma enfermidade. Era uma enfermidade de origem. Não sou eu que digo, está escrito nas Sagradas Escrituras, foi Jesus que afirmou, de origem demoníaca. E naquele momento, o chefe da sinagoga, parece que não ousando falar a Jesus, disse à multidão, repreendeu a multidão. Vocês podem vir em qualquer um dos 6 dias para serem curados, mas hoje não é dia de ser curado. No texto que falamos pela manhã, Jesus havia dito, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Matar ou salvar a vida? E, obviamente, que a resposta é fazer o bem, que a resposta é salvar a vida. E, mais uma vez, esse tema que hoje pela manhã falávamos, que Jesus se indignou, mas se condoeu com a enfermidade daqueles que eram mais enfermos do que o homem da mão ressequida, porque tinham os seus corações endurecidos. Aquele homem tinha a mão ressequida, mas os outros tinham os corações endurecidos. Nós até salientamos que uma interpretação para coração endurecido é justamente o coração esclerosado, o coração entupido, o coração que não consegue viver, um coração potencialmente, e quase que eu diria, inevitavelmente, em direção a um ataque cardíaco, um coração doente. O coração daquelas pessoas estava mais enfermo, como eu disse, do que o homem que tinha sua mão ressequida. E aqui encontramos algo semelhante. Mas o que me chama a atenção é o fato dessa filha de Abraão estar atada pelo diabo. Quantas vidas? Era uma sinagoga. Jesus libertou, expulsou diversos demônios de diversas pessoas, mas não de pessoas que nós esperaríamos que se manifestassem endemoniadas, como os romanos, os gentios. Essa era gente considerada imunda, essa era gente com práticas muito erradas, essa era gente que adorava, como o próprio apóstolo Paulo diz, sem saber, a demônios. Mas os demônios estavam se manifestando nas pessoas que faziam parte do povo de Deus, que tinham a marca da aliança em suas vidas, circuncidados, os homens que estudavam ou que ouviam os estudos da palavra, que faziam suas orações, que praticavam as festas bíblicas, e mesmo assim, no meio de tanta gente, há tantos enfermos e há tantos endemoniados, e que Jesus os libertava. E aqui Jesus liberta, e quando fala isso, Jesus diz, vocês não liberam o seu boi ou o seu jumento em dia de sábado? Vocês não têm misericórdia deles para que eles possam beber, para que eles possam se alimentar? E aquela pessoa que estava atada há 18 anos não bebia. Há 18 anos não se alimentava. O que Jesus fala de um texto que diz que há a liberdade para tirar o animal de uma situação de dificuldade, o seu próprio animal, no dia de sábado mesmo.
quando um animal caía, por exemplo, num poço, quando um animal caía no que seria uma cilada, o que seria uma armadilha, e era dever do homem justo, como a Bíblia diz, tratar bem dos seus animais, e, portanto, ele deveria agir de misericórdia e tirar daquela situação o seu animal. E Jesus, então, está dizendo, não teria que eu ter muito mais compaixão, muito mais amor, muito mais misericórdia, muito mais cuidado para com esta senhora, para que o diabo, não outro, o diabo mantenha atada, mantém prisioneira por 18 anos, e com uma palavra, uma única palavra, Jesus desatou aquele nó. Meus irmãos, há muitas pessoas que, infelizmente, dentro da própria igreja, estão atadas por Satanás. Estão presas pelo diabo. Estão encurvadas. E estão há anos na mesma situação. Ela é uma filha de Abraão. Ela não tem que estar nessa situação. É uma outra maneira de se dizer. Deixe-me dizer algo baseado nesse texto. Você e eu somos filhos de Deus, somos salvos pelo nome de Jesus Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos justificar, para nos libertar, e nos deu o poder de sermos feitos, como a Bíblia mesmo diz, filhos de Deus, a saber, todos nós e todos aqueles que creem em seu nome. Isso não deve fazer parte da nossa vida. Hoje é dia de nos libertarmos de toda e qualquer atadura. Uma outra coisa de se analisar no texto, você tem que ter saúde e saúde completa. Você tem que estar ereto, reto e plenamente reto. A vida, e muito menos os demônios, não podem nos encurvar. Maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. A palavra do Senhor está cheia de referências a coisas como esta. A palavra do Senhor nos diz que o inimigo não alcance vantagem sobre vós. Por vezes, estamos presos, estamos atados, porque de alguma maneira o adversário alcançou, ou de alguma forma permitimos que o inimigo tivesse alguma vantagem sobre nós. Essas vantagens surgem com brechas que damos ao adversário. A Bíblia diz que pela brecha na casa de Deus entra toda sorte de contaminação. Então nós devemos fechar as brechas, não dar oportunidade. Outra coisa que a Bíblia diz é que nós não devemos entrar em tentação. E nisto acrescenta a palavra que não devemos dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo. O diabo não deve encontrar lugar em nossa vida. Quando Neemias restaurava os muros da cidade e as portas da cidade, tendo concluído a obra, descobriu Neemias algumas situações que podiam fazer perder a sua obra. A obra do quê? De levantar os muros. A obra do quê? De restaurar os portões da cidade de Jerusalém.
A primeira coisa é que as pessoas haviam se aparentado com quem não deveriam, casando com aqueles que o Senhor dissera que não poderiam se casar. Então haviam feito alianças, e Neemias teve que agir de uma forma muito dura. A Bíblia diz que Neemias trouxe os homens puxando, literalmente arrancando as barbas e os bigodes. Olha, eu não imagino uma liderança espiritual como essa, não é? Imagine se nós hoje fizéssemos da cadeia, né? Se nós hoje fizéssemos uma coisa disso. Se fosse no meu caso ia ficar difícil, porque eu sou imberbe. Como é que ele ia me puxar pelas barbas? Ia me puxar mesmo pela orelha. Mas, às vezes, isso equivale ao nosso puxão de orelha. Às vezes, meus irmãos, nós temos que receber um puxão de orelha para percebermos que o que estamos fazendo e o que já fizemos, nós demos uma vantagem para o adversário. E a Bíblia diz que não devemos dar vantagem para o adversário. Ele não pode encontrar essa vantagem, volto a falar isso. Mas o outro problema é que o grande inimigo, o inimigo confesso de Israel, tinha um lugar dentro do templo. A Bíblia diz que aquela que deveria ser a sala do tesouro se tornou a sala ou o quarto de Tobias, inimigo de Israel. E não só inimigo de Neemias, inimigo de Israel, mas o inimigo tinha lugar. Naquele quarto havia a mobília de Tobias. Então, a palavra diz que ele foi despejado, toda a mobília foi despejada. Não foi uma questão apenas de proibir a entrada do inimigo, foi uma questão de tirar de dentro tudo o que era do inimigo, que pertencia ao inimigo, que era confortável para o inimigo. Nós temos que tirar da nossa vida tudo o que é confortável ao inimigo. Porque às vezes o inimigo encontra uma boa poltrona, uma boa cama, um bom ambiente, ele encontra dentro de nós o que lhe dá conforto, o que lhe agrada. E ele assim tem lugar. É nesse sentido que a Bíblia diz: não deis lugar. O inimigo não pode ter um lugar. E a Bíblia fala: não deis lugar ao maligno, que o maligno não encontre suas coisas e que o maligno não encontre o que lhe é confortável, o que lhe dá estar agradavelmente para ele em nossas vidas. Eu não posso dar lugar ao adversário. Eu tenho que repreender o inimigo. Eu tenho que não apenas repreender o inimigo, mas eu tenho que expulsar o inimigo. Eu tenho que não apenas expulsar o inimigo, mas eu tenho que lançar para fora. Além de lançar para fora a pessoa, eu tenho que lançar para fora o que pertence àquela pessoa. Isso nós temos que fazer. Nós temos que despejar literalmente. E nisso é necessário que vejamos em nós o que há em nós, o que existe em nós, que desagrada a Deus, mas que agrada ao adversário. A casa é de Deus, a casa não é do inimigo. Então, os móveis do adversário, o que lhe dá conforto,
não pode existir na nossa vida. O diabo não pode se sentir cômodo. Ele não pode se sentir bem-vindo. Você diz, mas eu não dou bem-vindas ao diabo de maneira alguma. Se Tobias era tão inimigo, como é que Tobias conseguiu? Porque a Bíblia diz que ele se aparentou como sacerdote, através de sua filha. Ele se aparentou, ele virou parente, ele virou sogro, ele adquiriu direitos, ele entrou em aliança, que o inimigo não alcance direitos em nossa vida. O adversário, às vezes, para entrar na nossa vida, ele não entra através de sua própria pessoa, ele oferece outros caminhos, que quando você percebe, ele já faz parte. Nós não podemos permitir, de uma vez por todas, vidas têm que estar totalmente libertas. Meus irmãos, talvez muitos dos encurvamentos que por anos temos em nossas vidas, vêm do quê? De uma vantagem que foi concedida, ou de darmos lugar, abrirmos a porta para quem não deveríamos ter aberto a porta. Isso já não é vantagem. Isso é muito pior do que uma vantagem. Então, nós temos que colocar em nossas vidas, pela autoridade do nome de Jesus Cristo. E muita gente na igreja está presa por meio de pecados, por meio de práticas. A igreja às vezes fica tão perdida. A igreja às vezes não está colocando a sua fé em quem deveria colocar e na forma que deveria colocar. Deixe-me dar um pequeno exemplo sobre isso. Quando você vai ao Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, no final do mesmo capítulo, existe aquela situação em que Pedro encontra com cobradores de impostos. E esses cobradores de impostos cobravam o imposto de 2 dracmas. E a pergunta a Pedro foi: não paga o teu mestre o imposto de 2 dracmas? A resposta de Pedro, que já havia escutado de Jesus aquela palavra: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, baseado no que ele ouvira do Senhor, Pedro não pestanejou. Pedro disse o quê? Sim. O meu mestre paga imposto. Sim. E então ele chega a Jesus e antes de falar com Jesus, Jesus já se adianta e diz: de quem cobram os reis os impostos? Dos estranhos ou dos seus filhos? E Pedro responde: dos estranhos. Portanto, os filhos estão isentos. E Jesus disse: mas para que não se escandalizem, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, logo, me parece que ele pescou mais de um peixe. Porque Jesus disse: o primeiro que você fisgar, não será o segundo, não será o terceiro, será o primeiro. E se é primeiro, pelo menos houve mais um. O primeiro que você fisgar, tirai-o,
e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que era bem mais do que 2 dracmas. E Jesus disse: toma e entrega-lhes, por mim e por ti. Não por ti e por mim. Jesus pagou, e como pagou o seu, não apenas pagou o seu, mas pagou aquele que se comprometeu, que disse que foi Pedro, que disse sim, ele paga. E pagou então os dois. Mas o interessante desse texto é que é extraordinário que a moeda estivesse na boca do peixe, mas o mais extraordinário é que Jesus está ensinando um pescador a pescar. Você dirá, porque Jesus disse: vai, lança o anzol, e o primeiro peixe que você... Jesus está dizendo passo a passo o que ele tem que fazer. E você deve se lembrar que no encontro de Jesus com Pedro, quando houve a pesca maravilhosa, Jesus disse a Pedro: segue-me, e eu te farei ser pescador de homens. Então, tudo isso que acontecia com Pedro era a didática de Jesus ensinando a Pedro para fazê-lo um pescador de homens. Amém? Agora Pedro está sendo ensinado. O mestre era tão mestre que podia ensinar a um pescador a pescar. Esse é o absurdo dos absurdos. Ensinar um pescador a pescar. Mas como ele ensina o pescador a pescar? Ele ensina e diz apenas: joga o anzol. Talvez se você e eu fôssemos falar para Pedro jogar o anzol, diz: pega o anzol, coloca nele a isca, veja se está bem presa, não se esqueça da chumbada. E olha, e nós hoje somos assim, né? Compra o molinete tal, a vara tal, fibra de vidro, por favor. E vai pescar. Eu nem sei pescar, né? Eu já pesquei, acho que umas 3 vezes na minha vida eu pesquei. E já estou para completar 59, em 59 anos, 58, 59 incompletos, bem, é pouca prática de pescaria, muito pouca prática de pescaria, mas que para mim pescar é uma coisa que tem gente que quando pesca se acalma. Você precisa pescar, você precisa se acalmar. Meu irmão, se eu for pescar, vai me enervar. Eu fico nervoso com aquele negócio. Você joga, tem gente que joga e fica, e fica, e fica, e fica. Eu não consigo jogar, eu já fiz isso, já joguei, e fiquei. Aquilo me enerva. E tem gente que diz: ah, tão bom, tão agradável, tão tranquilizador, né? Eu acho que na hora que eu pescar o peixe, eu mato o peixe. De qualquer jeito eu vou matar, né? Mas de tão nervoso que eu fico com aquilo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus manda Pedro pescar sem isca. Isso é uma loucura. E hoje a igreja está colocando muito mais a confiança, como pescadores de homens que deveríamos ser, na isca e não na promessa, na palavra. Lembre-se que Pedro, quando teve o encontro com Jesus, disse: confiado em tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Mas hoje nós estamos todos dizendo: Senhor, vai pescar, meu filho. Tudo bem. Que tipo de linha? Que tipo de caniço? Que tipo de molinete?
E, acima de tudo, qual a isca que eu uso? A igreja está toda preocupada com a isca. Sabe, amigo nosso, pastor Bert Turner, que tem um inglês todo diferente, foi pastor da Susana, ele dizia umas frases muito engraçadas. Ele dizia como: Cristo está nas nossas meias. Não é verdade, Susana? Ele falava coisas assim como: você tem que ter, para mim é o máximo, que ele disse, você tem que ter demônio próprio. Ele é americano, fala muito bem português, mas de vez em quando escapava uma coisa como essa. E um dia, pescando junto com outros da igreja, disse: bem, quem vai levar o uísque? E aqueles que haviam se convertido há pouco tempo, dizendo: ué, e pode? Eu não sabia que podia. Então, poxa, glória a Deus e aleluia, né? Para os que estavam acostumados, quem vai levar o uísque? Ele disse: mas sem uísque não se pesca. Era a isca. Era a isca. Quem vai levar a isca? Quem vai levar o uísque? Eu acho que tem alguns que estão tentando pescar com uísque. Não é? A igreja está numa situação, a igreja está dizendo: não, você tem que ter isso, estratégia tal, esse jeito tal, você tem que jogar isso, porque o peixe só vem por causa da isca. Não, no nosso caso, o peixe vem porque Jesus diz que o peixe vem. E às vezes nós estamos dando vantagem ao inimigo, porque nós estamos tendo uma fé equivocada. A nossa fé está na isca, não na promessa. Isso é um exemplo pequeno. Isso é um pequeno exemplo. Mas o que mais me preocupa, voltando ao texto em questão, é quantas vidas estão aprisionadas. Quantas pessoas estão atadas? E nós precisamos cortar a atadura. Nós precisamos libertar as vidas. Eu volto a dizer o que de manhã disse eu aqui, que o primeiro sinal daqueles que creem no Senhor, e que Jesus disse: em meu nome expelirão demônios. Você talvez me diga: você está querendo dizer que uma pessoa que aceitou Jesus pode ficar endemoniada? Eu estou querendo dizer a você que uma pessoa na sinagoga pode estar endemoniada. Que embora seja filho de Abraão, embora tenha a fé correta, ainda assim pode estar endemoniada. Nós temos às vezes a noção do endemoniado, a pessoa que está numa espécie de um paganismo, ou de uma magia, ou de uma feitiçaria, mas você não precisa estar numa magia, numa feitiçaria, numa prática pagã para estar endemoniado. Não estou dizendo você, estou dizendo uma pessoa não precisa disto. Uma pessoa pode estar endemoniada por outros motivos, não por oferecer sacrifícios sem saber a demônios ou sabendo a demônios, mas basta ela ser uma pessoa num espírito de rebelião, porque a rebelião, a Bíblia diz que é pecado de feitiçaria, e o pecado de feitiçaria é apoiado no pacto com entidades. Então uma pessoa não precisa estar numa cerimônia de satanismo para fazer um pacto com o inimigo. Ela que vive sempre numa rebelião, a pessoa não precisa estar se prostrando diante de uma imagem para ser um idólatra. A Bíblia diz que a obstinação é idolatria. E meu irmão, o que tem acontecido no nossos dias, no meio da igreja, é obstinação. Jesus diz: não, nós não somos idólatras de jeito nenhum, mas são obstinados. E quem é obstinado é idólatra. Sabe qual é o problema, por vezes, das ideologias? É que a ideologia é um passo para a idolatria.
As pessoas têm as suas ideologias. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter ideais. Uma coisa é ser uma pessoa com ideais, uma pessoa com bons ideais, mas outra coisa é dar um valor tal a algum tipo de ideologia, seja ela qual for, que ela se torna uma idolatria na tua vida. E tem gente hoje em dia que é idólatra na sua ideologia. Você sabe muito bem que eu e os ministros dessa igreja, eu espero que todos sigam o mesmo exemplo. Nós não queremos nos meter nas decisões particulares, no gosto particular de cada um, mas muitas vezes nós estamos dando lugar ao adversário pelas coisas como estamos tratando. Como uma nação, como a nação alemã, pré-Segunda Guerra Mundial, abraçou o nazismo e era a nação mais culta da Europa, e eu poderia dizer, do mundo. E passo a passo a ideologia nazista foi tomando lugar, pessoas boas, pessoas direitas, pessoas de boa família, de boa formação, daqui a pouco estavam numa cegueira única. General MacArthur, quando libertou os judeus de alguns campos de concentração e encontrou coisas indizíveis, ele disse: filmem tudo, fotografem tudo, porque ninguém vai crer. E daqui a alguns anos vão dizer que isso nem existiu. O homem parece profeta. E sabe o que ele fez? Foi à cidade e trouxe os habitantes daquela cidade para verem. As pessoas choravam, as pessoas urravam, as pessoas gritavam. Ninguém. Eu estava conversando com meu amigo Haroldo Kuzma e ele estava falando de uma senhora alemã que ela fugiu depois da guerra, quando a Alemanha perdeu, e salvou até a vida do seu irmão mais novo, lutou e tudo. E quando Haroldo um dia disse: puxa, deve ter sido terrível, e os campos de concentração e tudo mais, e ela, com um sotaque bem carregado, alemão ainda, até hoje, ela disse: isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. E quando Haroldo então conversou com o irmão dela e disse, ela disse que isso nunca aconteceu, e ele começou a ter uma reação de trauma, de guerra e tudo mais. Não, aconteceu, eu vi tudo. Mas ela não viu, ou ela simplesmente ficou cega. E não estou falando de uma pessoa má. Haroldo me disse: uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Meus irmãos, há várias maneiras do inimigo nos enganar e nos aprisionar, e uma delas são essas ideologias. Cuidado, cuidado. Saiba do seguinte: essa é a nossa palavra. É nisto que você tem que crer. É aqui que você tem que colocar a sua esperança. Muito cuidado. Eu mesmo crendo no que está aqui, não creia como os fariseus criam. Não seja um legalista. Não dê mais valor aos princípios da lei do que às vidas. Porque nós temos que nos preocupar com as vidas. E nos preocupando com as vidas, nós temos que libertar as vidas, nós temos que levar as vidas à palavra do Evangelho, à pessoa de Cristo. Levemos uma pessoa a Cristo, que o mais Cristo fará na vida dessa pessoa. Nós de manhã contamos o caso que aconteceu na família do nosso ex-membro da igreja, Hugo e Mel, que estão lá no Nordeste, e nós contamos o que aconteceu na vida do irmão dele e da esposa do irmão dele, que ela, no caso, era ateia. Era do verbo não é mais. Então, ela era ateia.
E no domingo à noite, quase beirando a meia-noite, eu recebo um telefonema. Como eu expliquei, eu estava indo buscar meu amigo Haroldo, que foi até Curitiba, levar um carro para um missionário que chegaria, e ele deixaria o carro com o missionário. Então, eu e um pastor do Haroldo, chamado Link, fomos para encontrar com ele no aeroporto de Curitiba. E no meio do caminho recebo um telefonema do Hugo, que estava com problema, pois o irmão dele, que vivera maritalmente vários anos com uma moça, ele casara-se com ela, e indo a São Paulo, porque ele tem um negócio, vendas de calçados, algo assim, uma loja, e ele foi comprar material, e ela foi com ele, e os dois estavam lá, e no hotel manifestou-se uma entidade, um demônio nela. Ela começou a vomitar sangue, e não só vomitar sangue, saía sangue pelos olhos. Era digno do filme O Exorcista. Algo assustador, o deixou apavorado. Então, eles entraram em contatos com alguns outros ministros de Deus, de uma linha mais, digamos, mais histórica, nada contra, mas ligaram e falaram: você pode nos ajudar? E eles disseram: eu não conheço nada disso, eu não entendo nada disso. Clama aí por Jesus. Está certo, clama por Jesus. E ele então perguntou o que deveria fazer e tudo mais, desesperado. Hugo orou com ele, Hugo repreendeu tudo, e ele botou a esposa no carro, saíram, porque a situação estava terrível. Terrível, terrível. E foi dito, então, Deus vai colocar algo na tua frente, Deus vai resolver isso. E, de repente, encontram um irmãozinho. Glória a Deus por esses irmãozinhos. Um irmãozinho daqueles bem simples, com a Bíblia debaixo do braço, daqueles que andam assim, você conhece? É gente muito boa. E ele para do lado, quando ele vê a Bíblia, gente, Bíblia te identifica. Quando ele vê a Bíblia, ele diz: é esse. Correu para ele, parou o carro, desceu a janela e perguntou: você pode nos ajudar? E o irmãozinho disse: mas sim. Ele disse: é que a minha esposa está endemoniada. E ele disse: é para já. Glória a Deus por essa gente maravilhosa. Deus sempre tem os seus heróis ali esperando na esquina para poder nos ajudar. E então ele repreendeu, e a menina, tendo aquela libertação, aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ela era ateia. Ateia. Voltando para o quarto e tudo já debaixo de um impacto, falando com eles estavam obviamente desnorteados. E aí é que conseguiram falar comigo, porque disseram: eles precisam conversar com algum pastor, e eu consegui. Foi uma loucura para a gente conseguir, porque eu estava na estrada, caía, voltava, e nós conseguimos finalmente falar com eles. Mais uma vez houve uma manifestação, mais uma vez houve uma libertação, e ela não, vomitou cabelo. Mas em toda aquela luta, uma pessoa que jamais leu a Bíblia, uma pessoa que não conhece nada da Bíblia, o demônio que estava, se identificou e disse: meu nome é Mamon. Você conhece? Está na Bíblia, Mamon. É uma entidade demoníaca que a Bíblia fala. Ela jamais leu a Bíblia, e um nome como esse, se ela dissesse qualquer outro nome que as pessoas usam por aí, que ela falasse Exu. Esse pelo menos é um nome que faz parte da cultura brasileira, mas não, ela falou Mamon. Isso é coisa de crente. Crente é que fala assim. E no meio daquela luta que ela estava apavorada, obviamente apavorada, ela escuta:
não temas, pois o leão da tribo de Judá venceu. Uma pessoa que jamais abriu a Bíblia, uma pessoa que jamais frequentou uma igreja evangélica, que nunca ouviu uma mensagem, e Deus faz isso com ela, Deus a liberta. E eu disse então a eles aí, uma coisa eu quero adverti-los, a Bíblia diz que o diabo, uma vez sendo expulso da casa, e a casa sendo limpa, sendo ataviada, estando toda pronta, se ele voltar e encontrar vazia, ele vai e pega mais 7 piores do que ele, e o estado daquela pessoa será: encha esta casa. Encha essa casa com a pessoa de Jesus Cristo, encha essa casa com a palavra de Deus, entre e deixe Jesus entrar. Porque se a casa estiver ocupada, o inimigo jamais poderá ocupá-la de novo. Meus irmãos, eu estou plenamente consciente de que nós precisamos tomar responsabilidade como filhos de Deus, como gente que crê em Jesus Cristo, de curar, de libertar, de levar o Evangelho, de salvar vidas. Sua casa é um ponto de salvação, o seu trabalho é outro ponto de salvação, o lugar que você estuda é outro, onde você estiver. Há vidas que estão sofrendo, há vidas que estão há anos debaixo do mesmo problema, porque não há quem os solte, quem corte as amarras, quem os liberte. E nós temos a espada do Espírito para cortar esse laço. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós precisamos, não permitindo que em nossa vida haja algo assim, que o inimigo não nos encurve, que o inimigo não nos limite com um problema na nossa vida. No dia em que Jesus estava pregando, aquela mulher entrou na sinagoga, e com isso eu termino. Aquela mulher entrou naquela sinagoga, talvez ninguém tenha dado muita atenção a ela. A sinagoga era um lugar onde as mulheres ficavam num canto, e os homens ficavam no lugar principal. Mas Jesus viu aquela mulher. Sabe, você entrou aqui nessa noite, talvez ninguém perceba, talvez ninguém veja, talvez ninguém note, mas existe alguém que está com os olhos sobre você, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, e Ele não deseja que você fique um dia a mais com o problema que talvez você esteja arrastando já há 18 anos. Hoje é o dia que esse problema vai acabar. Hoje é o dia em que o Senhor Jesus vai te dar uma palavra que fará toda a diferença na tua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. O inimigo não pode ter esse direito. Rompamos as ataduras, lancemos de nós os grilhões, saiamos das prisões. Por quê? Porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E uma vez que Ele nos liberte, a Bíblia é clara: não nos coloquemos de novo debaixo de jugo de servidão. Essa é uma mensagem muito simples. Mas o belo dessa mensagem é experimentar o poder de Deus. Sabe, há pessoas hoje na igreja que querem ser os detentores das grandes revelações.
Há, inclusive, pregadores que querem ser os que trazem revelação, e que revelação, e outra revelação, que haja revelação. Mas devemos ter consciência de uma coisa. O apóstolo Paulo diz: devido à grandeza das revelações que me foram concedidas, eu recebi um espinho na carne. Eu acho que as pessoas não estão parando para pensar, querendo ser tantos homens e mulheres de revelação, que o homem e mulher de grande revelação é o homem e mulher com um espinho na carne. Para que pela grandeza das revelações não viesse eu a me tornar soberbo. Deus nunca te dará algo que te faça pecar. E se Ele te dar algo que mexe com a soberba em tua vida, Ele vai dar um jeito de acabar com a soberba na tua vida. E a maneira que Ele tem é simplesmente nos dando um incômodo, um espinho. Isso não é a atadura do diabo. A atadura do diabo, ele corta. Mas o espinho, Paulo diz: roguei 3 vezes que me tirassem. E a resposta de Deus não foi nem sim, nem não. Foi: a minha graça te basta. Meus irmãos, Deus quer te usar. E Deus quer nos libertar. Eu não vou ficar carregando e, por causa disso, me encurvando por aquilo que eu não tenho que carregar, que eu não tenho que levar, que eu não tenho que aceitar. O Senhor, eu sou filho de Abraão pela fé, sim, Senhor. Eu não posso, isso não pode continuar na minha vida, na tua vida. O libertador está aqui dentro. E o nome dele é Jesus Cristo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pastor Luciano Subirá, há muito tempo, quando pregava na Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele contou de um amigo dele que foi de tudo na vida. Foi feiticeiro, foi drogado, E numa vida de feitiçarias e tudo mais, Luciano perguntou: mas como é que você se converteu? O que te levou a se converter? E o homem, então, contou ao pastor Luciano Subirá, hoje, também ele pastor, ele disse: sabe, o diabo pede coisas terríveis quando nós estamos servindo a ele, e ele me pediu que eu fizesse uma obra com um cadáver de 15 dias morto. Então ele foi, comprou, através de corrupção, ir a um túmulo, violar o túmulo, pegar o cadáver para fazer o que as entidades haviam ordenado a ele que fizesse com o cadáver. E quando ele vai ao túmulo, quando ele paga pelo túmulo, quando ele paga pelo silêncio, quando ele corrompe para poder ele fazer tudo aquilo, que ele abre o túmulo e que lá está a pessoa morta, o espírito imundo que ordenara ele, se materializa diante dos olhos dele e diz: com este não, com este você não pode fazer. E ele disse: como não? Eu paguei por tudo isso, eu tenho direito a tudo isso. E quando ele ameaçou fazer, o espírito imundo disse a ele: se você tocar nele, você morre agora. E ele falou: então por que eu não posso tocar? E a entidade olhou para cima e disse: porque esse é daquele lá de cima. E então, esse feiticeiro, esse homem, disse o seguinte: olha, se Deus cuida assim de um corpo, de alguém que lhe pertence,
que já está há 15 dias morto, o que ele não fará por mim e por você? Foi assim que ele se converteu. Foi assim que ele buscou o Senhor Jesus e se entregou ao Senhor Jesus. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vale. Jesus não quer você encurvado. Jesus não quer você limitado. Jesus não quer o inimigo tendo lugar na minha ou na tua vida, ou alcançando vantagem sobre nós. E vamos agora orar. Orar. Não fique com medo. Às vezes, quando a gente prega uma palavra como essa, tem gente que fica apavorado da gente orar, fica com medo. Meu irmão, não fique com medo. Deus é bom. Deus é bom. E que Deus nos use para libertar vidas. Não tenha medo de expulsar demônios. Não tenha medo de nada disso. Deus vai te usar. Deus ama as pessoas que estão dominadas, possuídas, limitadas. Senhor nosso Deus, nós queremos orar agora no nome de Jesus Cristo. Nós queremos pedir no nome de Jesus Cristo que o inimigo não tenha vantagem sobre a vida de qualquer um de nós aqui. Nós também queremos te pedir que nós não venhamos a dar lugar, mas se porventura o inimigo alcançou vantagem, que agora retroceda-se toda esta vantagem que ele teve. Se porventura ele achou lugar, nós agora expulsamos e despejamos o adversário. Ele não tem lugar, ele não tem vez. Nós dizemos como Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Nós reivindicamos a vitória da cruz, que a palavra do Senhor diz que Jesus humilhou a todo principado e potestade, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Aquele que pisou a cabeça da serpente, nós tomamos a autoridade do seu nome, do nome de Jesus Cristo, e repreendemos toda enfermidade, toda limitação. Nós queremos estar livres para beber a água da vida. Nós queremos estar livres para com liberdade beber e nos alimentar. Nós repreendemos, ó Pai, e te pedimos, dá-nos autoridade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do inimigo. Leva-nos a pescar vidas, a salvar pessoas pelo poder do teu nome. Libertos para libertar, curados para curar. Nós oramos agora no nome de Jesus Cristo. Usa-nos com nossos amigos, com nossos familiares, com nossos conhecidos, com colegas, com pessoas, com vizinhos, com toda sorte de gente que atravesse a nossa vida. Usa-nos para libertar, para curar e para salvar, para consolidar, para discipular. E que nos alegremos, não só na nossa salvação, na nossa libertação, na nossa cura, mas na salvação, libertação e cura de muitos e muitos, no nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Desde já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém?